vamos começar a falar sobre a poesia hebraica. Mas antes de pensar na poesia hebraica, vamos pensar um pouco na poesia em geral. Como que você identifica um texto poético? Como é possível reconhecer uma poesia? É pela rima? Pela métrica? Ou pelo formato? De fato, na poesia ocidental, na nossa poesia aqui no Ocidente, a gente percebe a rima, a métrica, ou o layout, como o texto é apresentado, um texto recuado, não aquele texto corrido em parágrafos, como de costume. É isso? É interessante observar que na poesia hebraica nós vemos algumas características diferentes da poesia ocidental. E nós vamos olhar um pouco mais de perto para cada uma delas, a partir de agora. A poesia hebraica possui partes. E entender as partes dela é algo indispensável para uma melhor interpretação da sua mensagem. São elas a linha, a estrofe e a estância. Vamos olhar um pouquinho mais de perto cada uma. Em primeiro lugar, a linha. A linha é a unidade básica da poesia hebraica. Ela não deve ser confundida com uma sentença do português, tá bom? Com uma oração do português. Um bom exemplo disso é o Salmo 117, versículo 1. Se a gente der uma olhada nele, a gente vai perceber que esse versículo possui duas sentenças, mas uma só linha. O texto diz: louvai ao Senhor todos os povos, exaltai-o todas as nações. Nós temos então uma primeira sentença, louvai ao Senhor todos os povos, e uma segunda sentença, exaltai-o todas as nações. Mas essas duas sentenças juntas formam uma linha, essa unidade básica da poesia hebraica. Ela também não deve ser confundida com um versículo, porque às vezes você tem uma linha que transcende a divisão de um versículo, como também às vezes você tem um versículo que possui mais de uma linha. É o caso desse versículo do Salmo 47, versículo 9. O versículo diz: os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Nós temos aqui duas linhas num só versículo. A primeira linha seria: os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão. Essa seria a linha 1. E uma segunda linha: porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Vamos pensar um pouquinho em mais detalhes. Nós podemos definir uma linha como uma expressão de pensamento completa e paralelística, ou seja, se houve uma expressão de pensamento que se completou, que se concluiu, isso é uma linha. E se há também paralelismo, o paralelismo vai ser um pouco estudado com mais detalhes mais para frente, mas basicamente, se você pensar numa expressão de pensamento completa, você identifica essa linha. A linha mais frequente na poesia hebraica é constituída de duas metades, cada uma é chamada de colon. A linha básica seria então bicolon, ou seja, com dois cola. Cola é o plural de colon, tá? Não são colons, e sim cola, porque não é da língua portuguesa, não é um plural nosso. A gente viu isso muito bem no Salmo 117:1. Duas sentenças, dois cola, naquele caso, formando uma linha. Um outro bom exemplo é o Salmo 92, versículo 1, que diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Nós temos aí um primeiro colon, bom é render graças ao Senhor, e o segundo, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Os dois colas juntos formam uma linha. Nós também podemos ver linhas que são tricolon, ou seja, três colas formando uma linha. Salmo 112, 9 e 10. O texto diz, versículos 9 e 10: distribui e dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. Se a gente focar aqui, já no versículo 9 a gente já vê, distribui, dá aos pobres, um colon. A sua justiça permanece para sempre, outro colon, e o seu poder se exaltará em glória. Terceiro colon, esses três colas formando uma linha, e o mesmo vai acontecer no versículo 10. Podemos também encontrar uma linha que seja até mesmo tetracolon. Salmo 29, vamos lá para o Salmo 29, versículo 1.
Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Versículo 2, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Nós temos aqui 4 cola, formando uma linha, uma expressão completa de pensamento, com esse paralelismo que a gente vai estudar mais à frente. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força, segundo cólon. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, terceiro cólon. Adorai o Senhor na beleza da santidade, quarto cólon. Isso também acontece no Salmo 96, você pode checar depois. Seguindo então nas partes da poesia hebraica, além da linha, nós temos a estrofe. As linhas juntas vão formar essa estrofe, assim como as frases juntas formam um parágrafo no texto em prosa. Então as linhas na poesia hebraica, elas vão estar formando uma estrofe. Elas são agrupadas a partir de um tema comum. Se na linha você tem uma expressão de pensamento completa, ali nos cola, que são reunidos, na estrofe você vai ter linhas que são agrupadas a partir desse tema comum. Um exemplo disso, Salmo 13. No Salmo 13, nós temos versículo 1 e 2, formando uma estrofe, versículo 3 e 4, uma segunda estrofe, versículo 5 e 6, uma terceira estrofe. Você pode estar checando isso também. Mas vamos dar uma olhada ainda mais de perto para o Salmo 148. Salmo 148 diz o seguinte, e nele nós encontramos 2 estrofes, uma do versículo 1 ao 6 e uma segunda do versículo 7 ao 14. O Salmo diz, Aleluia, louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todo o sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Primeira estrofe. Segunda estrofe, então. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças. Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. E olha que interessante, nós vemos aqui um tema de 1 a 6, que está no primeiro versículo, a parte A, louvai ao Senhor. E do 7 ao 14, o versículo 7 também começa dizendo louvai ao Senhor. Nesse poema, então, nessas divisões, nós vemos um convite aos céus, versículo 1 ao 6, e um convite à terra, do versículo 7 a 14. Vale lembrar que a concepção hebraica de mundo dividia todo o universo em céus e terra. É só olhar Gênesis 1:1, que diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa era a concepção hebraica de universo. Então o salmista aqui, usando essa concepção, ele faz um convite para louvar o Senhor aos céus, do versículo 1 ao 6, e um outro convite à terra, dos versículos 7 ao 14. Vamos falar agora na instância. O conjunto de estrofes com o mesmo tema será chamado de instância. Se um conjunto de linhas forma uma estrofe, um conjunto de estrofes com o mesmo tema é chamado de instância. Ela é geralmente encontrada em salmos maiores. Em salmos menores, como o Salmo 23, o Salmo 1, a gente vai ter uma instância única, então não tem instâncias. Mas em salmos maiores você pode encontrar essa instância. Um exemplo disso é o Salmo 109, você pode checar depois. Do versículo 1 ao 20 nós temos uma temática, do 21 ao 31 uma outra temática. E nesses versículos nós encontraremos também divisões menores em estrofes. Tá? Mas com mais detalhes nós podemos olhar para um salmo muito conhecido, o Salmo 139. Não vamos lê-lo todo, por ser um pouco grande, mas basicamente, olhando para ele, nós encontramos 2 instâncias. Uma do versículo 1 ao 18 e uma do versículo 19 ao 24.
A primeira instância enfatiza a natureza de Deus, aquele que sonda, que conhece os corações, aquele que sabe do assentar, do levantar. E do versículo 19 ao 24, nós vemos o poeta reagindo a essa reflexão sobre quem é Deus. Na primeira instância, nós temos 4 estrofes, uma do versículo 1 ao 6, enfatizando o conhecimento de Deus, como Deus conhece tudo. Uma segunda estrofe, do 7 ao 12, falando sobre a presença de Deus, como Ele está em todos os lugares. Uma terceira estrofe, do 13 ao 16, falando do cuidado de Deus. E os versículos 17 e 18 fechando essa instância com repetição de temas, trazendo de volta a ideia de como é maravilhoso esse conhecimento todo. A segunda instância tem 2 estrofes, uma do versículo 19 ao 22, com um pedido de eliminação do mal nos outros, os ímpios, quem dera o Senhor desse cabo deles, exterminasse todos eles. E o versículo 23 e 24, um pedido que o Senhor extermine o mal dentro de mim, é o que diz o salmista. Vê se em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E nesse salmo nós vemos algo muito comum na poesia hebraica também, que é a inclusio, ou inclusão. O que seria isso? É o uso do mesmo conteúdo ou forma gramatical ou similar, tanto no início quanto no final de um poema, ou no final da instância, ou no final da estrofe. Nesse salmo acontece isso. Vale lembrar que no versículo 1, Davi começa dizendo: Senhor, tu me sondas e me conheces. Ele está afirmando que o Senhor o sonda e o conhece. No versículo 23, ele muda o tempo verbal, a forma gramatical é ainda um verbo, mas ele muda agora para um imperativo, pedindo: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Não é à toa, ele traz um retorno desses verbos, usando eles no final, para fazer essa inclusão, fechando como 2 molduras que fecham o salmo. Essa seria a inclusão. Basicamente, essas são as divisões da poesia hebraica. Nós vamos seguir adiante agora na nossa próxima aula, falando um pouco sobre paralelismo e sobre o uso de imagens.